Ai, que gostoso. Aninha, querida. Olá. É, bom te ver. Há quanto tempo, né? Nossa, da minha época de 15 anos de idade. Menos, né, Pati Rebelo? Menos. É, só estamos com 53, né? Se não me engano. Muito tempo é, muito tempo. 12 anos. Oi, Gabi! Que bom que deu para você vir. Gente que eu não conheço. Que bom, gente que eu não conheço. Oi, Gabi. Ô, Rodrigo! Que legal! Muito bom. Obrigada aí pela presença de vocês. Gente querida, muito obrigada. A gente está fazendo hoje a segunda live, né? A segunda live. Na semana passada eu falei sobre bipolaridade, diabetes, dores crônicas na coluna cervical. Falamos também de males renais, né? E para quem não pôde estar presente, né, ou que queira compartilhar a live passada, eu subi na íntegra no IGVT, consegui. Oi, Thalita, querida, que bom que você está aí. Então eu, Gabi Romero, então eu subi o vídeo lá no IGVT, tá? Tá lá no meu perfil, o vídeo na íntegra, e eu vou fazer a mesma coisa com essa live assim que que a gente terminar, tá? E aí vocês podem rever, compartilhar, é, fiquem à vontade. Aí agradeço o compartilhamento. Gente querida, obrigada aí pela presença. É, também queria falar, né, além dessa introdução aí dos vídeos lá no IGVT no meu perfil, que quem não conhece o meu canal no YouTube, entra lá, né, Patrícia Luzil, tem vídeos com temas bem interessantes, vários vídeos. Então vocês podem entrar, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, aciona lá o sininho para poder receber as notificações do YouTube quando eu lançar vídeo novo. Inclusive, nas próximas semanas eu vou estar lançando um vídeo importante, um tema importante, que é o tema da confiança, né, da autoconfiança e da confiança no outro, na vida. Então, um tema importante, o da responsabilidade também. Então, tem vídeos aí que eu estou produzindo que vão subir e você, quando se inscreve e aciona o sininho, o YouTube te avisa quando eu estiver lançando, né? Inclusive, essas lives aqui, tudo começou porque eu postei um vídeo, publiquei um vídeo lá no meu canal no YouTube, que é o vídeo Adoecimento e Cura, onde eu trato levemente de algumas doenças, tipo labirintite, enxaqueca, Gabi, Solange, mas que lá no vídeo do Adoecimento e Cura do YouTube eu aprofundo mais questões que aqui em uma hora não dá, né? Então se inscrevam, perambulem, compartilhem lá os vídeos. É um conhecimento que eu estou acessibilizando aí exatamente para vocês poderem compartilhar, tá? É, Vamos lá, tá? Vou já começar aí para a gente usar bem o nosso tempo. Quem quiser, ó, eu ensinando de novo, hein? Quem quiser
compartilhar com alguém, chamar alguém para participar, é só ir aqui no aviãozinho, aqui no canto inferior da tela, que você chama, tá? Pri, obrigada, Pri. Olha, o Beto! Que bacana, Beto! Bom, então, vou repetir uma introdução que eu fiz na semana passada, inclusive porque a cura, a transformação acontecem por repetição, então é uma introdução importante, eu faço questão de fazer para a gente entrar nos temas dos adoecimentos de hoje, tá? Não existe uma única maneira de olhar para os adoecimentos e para os processos de cura. Como tudo na vida humana, adoecimento e cura são temas hipercomplexos, né? São tramas, né? Tramas de fios enroscados, emaranhados, sobrepostos. Então a gente adoece e se cura por questões genéticas, uma herança genética ou uma mutação genética, e a gente não herda só genes dos nossos antepassados, a gente herda também as formas desses antepassados existirem, a forma como eles viveram a vida deles, né? Também tem outros fios que se enroscam aí nessa trama, que é a nossa relação com o ecossistema. Qual foi o meu ambiente gestacional ao qual eu fui exposto, a minha primeira infância, o ambiente familiar, onde eu fui formado e também deformado, né, como todo bom ambiente familiar faz com a gente, né? A nossa relação com o planeta, a forma como a gente afeta o planeta e é afetado por ele, vide pandemia que estamos vivendo, né, agora, né? Então esses são fios importantes de adoecimento e cura. A gente também adoece pela qualidade da vida que eu cocrio com os outros ao meu redor. Então a minha alimentação, a minha relação com o meu corpo, o sono, a qualidade das relações com o meu entorno, né? E um outro campo que faz parte desse bordado todo, dessa trama toda, que é o campo psíquico, emocional, espiritual, que é onde eu quero navegar com vocês, porque é aí que eu sou bordadeira, né? É aí que eu navego bem. É a minha praia, né? Então, eu não sou uma cientista, eu não sou uma médica, eu sou uma terapeuta, eu sou uma médica da alma, tá? Mas não sou cientista, isso eu deixo para os médicos, para os especialistas, né? Também outra consideração importante é que tudo isso que eu estou trocando aqui com vocês, que é um conhecimento para prevenir adoecer e para, depois que se instalou a doença, como é que a gente maneja isso, como é que a gente entra em processo de cura, de tratamento, esse conhecimento que eu estou passando, ele não substitui de forma nenhuma a ciência, os médicos, o tratamento da medicina alopática, não substitui. Inclusive, eu sou super partidária, assim, de todos os esforços ajudam, todos os esforços são bem-vindos. Eu sou contra, muito declaradamente contra, essa coisa de larga tua químio. Não, você não vai tomar antidepressivo, vai lá no natural. Imagina, não vai nesse médico, vai lá no Ziriguidum, não sei das quantas, no centro de cura de não sei das quantas. Cuidado, eu acho muito irresponsável isso, muito perigoso isso. Eu dou muito valor para a ciência, sou filha de cientista, de médico, então aprendi que mesmo na paralela, com conscientizações, com medicinas alternativas, tratamentos alternativos, curas espirituais, a gente não deve desprezar séculos de ciência. Tá? Então, muito cuidado, nada disso aqui que a gente está falando substitui você ir aos médicos de confiança, fazer o tratamento que esses médicos passam, exames no mínimo uma vez por ano, tá? Então, cuidado aí, muita responsabilidade nessa hora, né?
Bom, algumas reflexões são muito importantes como prevenção de adoecimentos e em processos de cura de adoecimentos já instalados. Que reflexões são importantes? Perguntas do tipo: como que eu tenho vivido a minha vida? Como é que eu tenho me sentido afetado pelas experiências que me atravessam a vida? Como é que eu tenho me tratado, me destratado? Outra pergunta, outra reflexão super fundamental. Quando algo dói, quando uma experiência, alguma coisa dói, me incomoda, não importa a escala do incômodo, da dor, o que é que eu faço com essa dor? Eu dou atenção para ela? Eu olho para essa dor? Eu dialogo com ela? Eu dou algum destino? Eu elaboro? Eu me dou atenção quando eu estou em sofrimento ou não? Ou eu finjo que não é comigo, não tenho tempo para isso, não sei como lidar, não quero lidar, só colar no porão, né, que é uma habilidade muito humana, só colar no porão, ou me vitimizo, né, deposito o problema sempre no outro, sempre é o outro problema, terceirizo a minha vida, ou seja, me deixo do lado de fora da vida. Então, como é que você faz com as suas dores? O que é que você faz com elas? E por que essa pergunta é fundamental, além das outras que eu já indiquei, né? Porque toda dor que eu calo em mim, necessariamente ela vai bater a porta por meio de sintomas, mais cedo ou mais tarde. Toda dor calada é falada por meio dos sintomas. Por isso que é muito importante a gente dialogar com os nossos sintomas. Os sintomas são uma chave de acesso, uma senha de acesso fantástica para o adoecimento. Os sintomas são narrativas muito completas, muito ricas do que a gente está fazendo com a gente, do que está doendo, como está doendo, por que está doendo e mais. Os sintomas indicam também de forma muito rica, o que é que eu tenho que fazer para me curar daquele adoecimento. Tá? Infelizmente, a gente não vai, eu não vou poder falar, tratar aqui, né, perguntar para cada um, quais são os seus sintomas, não dá para fazer isso. O que eu vou fazer aqui é falar de um modo geral desses sintomas, em algumas doenças, e dar dicas de como a gente dialoga, como é que a gente decifra e dialoga com esses sintomas. Tá? Bom, as pessoas têm me feito pedidos para eu falar sobre alguns adoecimentos. Então, eu estou colocando em ordem esses pedidos, eu estou respeitando a ordem desses pedidos. Tá? Na semana passada, de novo, vou repetir aqui, falamos de bipolaridade, diabetes, dores crônicas na coluna cervical, males renais, né? E hoje a gente vai falar de déficit de atenção, a gente vai falar de doenças da pele e de rinite, tá? E temos aí, eu tenho uma lista aí de vários adoecimentos que estão me sendo pedidos. Podem continuar pedindo, e não só questões ligadas a adoecimentos, como outros temas que vocês queiram conversar um pouco mais comigo, e aí a gente vai fazendo encontros assim na semana para falar disso, tá bom? Então, estou seguindo uma ordem, tá? Só para vocês saberem. Vamos para o déficit de atenção, tá? O déficit de atenção, que é conhecido como TDAH, né? É uma sigla que significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Essa é uma doença mental, assim como a bipolaridade da semana passada. Essa é uma doença mental. Né? Vamos escutar um pouco, eu vou compartilhar com vocês, para quem não sabe, nunca sentiu isso, que sintomas que uma pessoa com déficit de atenção traz, vive, né? Que sintomas são? São os mais comuns. Uma falta de atenção, como o próprio nome diz,
uma dificuldade de se atentar às coisas, de focar, de se concentrar. Uma dificuldade de pousar. Gravem isso, de pousar, de aguardar. Portanto, essa inquietação, tem uma agitação, uma inquietação constante, as pessoas ficam se mexendo muito, mexe muito a perna, mexe muito as mãos, mexe muito o corpo, fica andando de um lado para o outro, vivem num constante estado de excitabilidade, hiperestimuladas o tempo todo. E todos esses sintomas dificultam muito a aprendizagem. Então, esse é um problema, esse é um sofrimento de quem vive o déficit de atenção, que é uma dificuldade de aprendizagem. A pessoa não consegue se desenvolver na sua potencialidade. São pessoas muito irritáveis, porque imagina ficar assim, né? Ficar assim, nessa ansiedade, tem um estado de agonia instalado. Né? Um estado de agonia. Então, a pessoa fica muito irritada e agressiva. Agressiva, inclusive. Né? Agressividade, raiva, fala muito sobre dores. A pessoa está doendo alguma coisa. Por isso que a gente sente raiva. Toda vez que você sentir raiva, você tem que escutar, dialogar com a tua dor. O que está doendo? Né? São pessoas impulsivas, nada moderadas, são destemperadas. Tem um destempero, assim como na bipolaridade, né? Tem um destempero aí. Bom, com tudo isso, estamos falando de uma alma oprimida, né? Um ser que não consegue acontecer de maneira satisfatória, né? Tem um estado de angústia, de agonia aí. E essa opressão anda junto com duas siamesas, né, que são a ansiedade e a depressão. Então, ansiedade e depressão também fazem parte desses sintomas do déficit de atenção. Bom, essa doença mental, ela é muito contemporânea. Muito contemporânea. Claro que deve ter havido em algum outro tempo histórico sinais, né, pessoas que adoeciam disso, mas assim, numa outra escala, né, numa outra escala, muito diferente da escala atual. E por que é uma doença muito dos tempos modernos, uma doença contemporânea dos tempos atuais, né? Porque cada vez mais a gente é hiperestimulado o tempo todo. A gente vive diariamente avalanches de informações, estímulos, notícias, falsas notícias, notificações o tempo inteiro, demandas, comandos, imperativos. O tempo todo a gente é demandado, estimulado pelo ambiente externo. E mais, numa velocidade estonteante. Cada vez mais velozes. Eu estou falando de camadas aqui em cima, tá? Porque se a gente descer, tem uma camada bem anterior a tudo isso, que é a forma como todos somos educados. Nós somos educados para fora de si. Todos nós somos educados para fora de si. Desde que a gente nasce, o tempo todo a gente tem que olhar para o outro, se comparar, se referenciar, para poder ir se educando, para poder ir se formando ou se deformando. O tempo todo a referência está fora. Né? Desde pequenininho, ó, o seu primo, ó, o seu irmão, olha como é que o outro come, olha como é que o outro veste, olha como que o outro foi na escola. Você não pode ser assim. Ah, por quê? Porque dizem que não pode. Então, nós somos, desde pequenos, desde o nascimento, jogados para fora de si. Expropriados da nossa morada. Vivendo sempre com uma referência externa a nós. Vejam o meu vídeo lá no meu canal no YouTube, o meu vídeo Capim ao Vento, que é onde eu falo com mais profundidade disso. Né? Nós vivemos normalmente como folhas ao vento, somos treinados a viver como folhas ao vento.
né? Jogados de um lado para o outro a partir das vozes do mundo. É uma grande tarefa de vida a gente exercitar, viver como capim ao vento. Escutar as vozes do mundo, conhecer, porque somos seres sociais, vivemos incluídos, é importante nos sentirmos incluídos no mundo, mas a gente não pode sair voando com todas essas vozes sem antes perceber, pô, peraí, eu nisso tudo, o que é que eu quero a partir do que querem de mim? O que é que eu quero? Né? Então, acho que é importante esse vídeo aí. E na base, então, da nossa vida, a gente tem isso, essa educação para fora. E aí vem um tempo que hiperestimula numa velocidade absurda. Então, assim, a gente não cria uma disponibilidade interna, uma capacidade interna de ir para dentro, de pousar. A pessoa com déficit de atenção precisa, ela sofre, né, de uma falta de borda, de uma falta de fronteira. Fronteira. Por quê? Porque ela é hipersensível a essa sociedade, a essa cultura avessa aos limites. A nossa cultura é avessa aos limites. Vejam as seitas cada vez mais fortes, né, com cada vez mais números de adeptos do pensamento positivo, do I have the power, né? Então, se eu posso, se eu quero, eu posso. Basta querer que você consegue. Pô, isso é uma grande mentira. Não é assim. Tem muita coisa que a gente quer e que a gente não pode e que a gente não consegue. Mas essa cultura nossa, que é de uma prepotência absurda, né? Coloca no humano, imprime um humano que não é humano, que é desumanizado, que não tem limites. Então a gente vive numa sociedade sem limites, né? Então não somos treinados a aguardar, a pousar, a se concentrar, a ter foco. O tempo todo a gente é polvo, querendo abraçar tudo, o máximo que der, tudo ao mesmo tempo, com atenção em vários lugares ao mesmo tempo, e não aprendemos a desenvolver presença. Atenção é presença. Ser no mundo, existir exige presença, exige pouso, exige atenção. Olha o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, o que é que eu estou fazendo comigo, o que é isso que eu acabei de viver? Como é que eu estou me sentindo afetado? Olha como eu preciso de tempo para isso. Então, quem sofre de déficit de atenção, sofre de falta de presença. Sofre de falta de si. Sofre de falta de morada. Morada em si. São pessoas hipersensíveis, super sequestráveis, né? Então qualquer coisa, então é típico, né? Você tá numa reunião ou tá conversando com a pessoa, a luzinha do celular, mesmo sem nenhum barulho, sem nenhum som, a luzinha a pessoa já olha. A gente é assim, a gente já olha. Quem sofre de déficit de atenção é o tempo inteiro assim. É o tempo inteiro polvo, né? Então, são pessoas muito sequestráveis, né? Pelo ambiente externo, pelas demandas externas. Essa doença ela exige como tratamento, não é possível se curar do déficit de atenção se a pessoa não exercitar presença. E como é que se exercita a presença? Primeiro, que provavelmente ela vai precisar, dependendo do estágio, do nível do transtorno, ela vai precisar de uma medicação. E são medicações que centram, né, que dão morada, devolvem a pessoa para ela, né? Então, muito provavelmente precisa de um tempo de medicação, mas junto com isso, porque senão ela se pendura na medicação e aí é para a vida inteira, junto com isso, aprender a fazer algo que é uma medicação, é um medicamento grátis, muito natural e pouquíssimo usado, que se chama respirar. Respiração.
Respiração é um santo remédio, junto com todos os outros. Respiração é um santo remédio para quem tem déficit de atenção. Por quê? Porque quando eu respiro, eu me devolvo para mim. A respiração equaliza o mundo externo com o mundo interno. Eu vou falar disso na rinite com mais profundidade. Mas quando eu respiro, o mundo externo entra, eu elaboro e sai o meu mundo interno a partir dessa elaboração. Né? Então, a respiração é algo que me devolve, que me põe presente aqui agora. Então, precisa exercitar a respiração. E um outro remédio que eu indico é praticar o limite, a humildade, limite. Falamos disso durante toda a live passada, na semana passada. Vou falar disso durante toda essa live e durante toda a minha vida. Limite. Precisamos praticar limite. E o que é limite? É eu reconhecer a minha precariedade, a minha vulnerabilidade, as minhas fragilidades, até onde eu dou conta de ir. Neste momento, amanhã pode ser diferente, ano que vem pode ser diferente, ontem podia ser diferente, mas assim, agora, como é que eu me sinto? Quais são minhas bordas, minhas fronteiras, até onde dá para eu ir? Respeitar, conhecer, respeitar esses limites. Eu estou falando de humanidade, porque quando eu reconheço a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, os meus limites, eu estou reconhecendo onde eu sou humano. A minha humanidade, o ser humano, ele é precário. O ser humano é precário. Né? A gente tem limites, a gente não pode tudo, a gente não dá conta de tudo. Então, dar atenção, reconhecer os próprios limites é fundamental. E é muito louco, porque assim, a nossa cultura, ela diz com muita verdade, né, que, puxa, você reconhecer a sua fragilidade é você ser fraco. Isso é um sinal de fraqueza. E pelo contrário, é exatamente o contrário. Quando eu reconheço a minha vulnerabilidade, a minha precariedade, as minhas dificuldades, é aí que eu me fortaleço. Por quê? Porque eu sei exatamente até onde eu posso ir. Então eu sou capaz de dizer para mim e para o outro e para as experiências, ó, aqui não dá. Aqui eu vou até aqui, tá? Olha que força que é isso. Ó, aqui não dá. Aqui eu vou bem. Aqui eu vou bem. Ah, e aqui eu já me sinto vulnerável. Aqui eu não vou me desrespeitar. Olha que sinal de força. Então é exatamente o contrário. Mas a gente é educado, e principalmente os homens são educados assim ainda, que, pô, você reconhecer a tua fragilidade, isso faz de você uma pessoa muito fraca. Não entra nessa, não. Né? Então a gente se desumaniza. A pessoa que sofre de déficit de atenção se desumaniza. Tá? Deixa eu só dar uma paradinha aqui, dar uma olhada. Olha, Gabi Cupo, nesse mundo tão conectado, praticar a presença é essencial, independente de doenças. Exatamente, é um preventivo para doenças. É para a vida, é um exercício de vida, é uma grande tarefa da vida. Vejam lá meu vídeo no YouTube, Tarefas da Vida, onde eu falo disso, da importância da gente se humanizar. Tá? Bom, vamos entrar, a gente tem bastante coisa agora para falar, as doenças de pele. Alergias estão aí como doenças de pele. Tá? São vários os tipos, né, de doenças de pele. Mas antes é legal a gente entender, né, como eu costumo orientar, que é assim: escute os seus sintomas, dialogue com eles. Os sintomas é o quê? É a percepção que eu tenho, então é subjetivo, sou eu, ninguém mais sabe disso, sou eu. É a percepção que eu tenho sobre o que está doendo, sobre o meu sofrimento. Tá? Então, dialogar com seus próprios sintomas e, no caso de um órgão adoecido, sintomático ou disfuncional, eu entender as tarefas daquele órgão.
Então é o que a gente vai fazer agora. O que é a pele? A pele é o... Quem é a pele, né? Quem é a pele? A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo humano. A pele é o maior órgão que cobre a gente, é uma capa protetora. Uma capa protetora. Que, ao mesmo tempo em que ela é a mais exposta, é o que mais aparece para o mundo, ao mesmo tempo é ela que mais protege a gente desta exposição. Ela expõe e ao mesmo tempo protege a gente dessa exposição. Atenção, que tem uma pegadinha na pele. A pele é um órgão que tem uma pegadinha. Ela é uma capa que nos protege do mundo externo, me protege do mundo externo e protege o mundo externo de mim, de coisas que podem sair de mim. Então, tem essa pegadinha, ela protege de entradas e de saídas. E daqui a pouco vai ficar claro por que essa pegadinha é importante, né? Bom, agora, se essa capa protetora ela fica disfuncional, ela adoece, é porque esta tarefa de proteção tá disfuncional. Tem algo aí que não está indo bem. Tem algum problema rolando aí nessa questão do meu contato com o mundo externo. Tem algo em mim me sentindo ameaçado por este mundo externo. Ou sentindo que eu posso ameaçar este mundo externo. Olha que curioso que é isso da pele, né? O sofrimento está localizado aí, tá? Algo que gira aí, é um sentimento de desproteção, de ameaça. Vamos falar das alergias primeiro. As alergias são sempre uma reação do corpo, é um mecanismo de defesa do nosso corpo contra uma ameaça externa. E quem manifesta essa ameaça, essa defesa, esse sentimento de defesa diante de uma ameaça, é a pele. Quais são os sintomas comuns da alergia? O indivíduo com alergia ele pode sentir coceira ou não, necessariamente, placas vermelhas, escamas, pruridos, feridas, erupções na pele. Pode sentir uma irritabilidade na pele. Né? Então são sintomas muito comuns. E quando esses sintomas se tornam visíveis, ou seja, realmente a pele começa a mostrar, olha aí a dor, está ficando à mostra. Tem algo em mim ficando muito à mostra. Tem algo em mim que está exposto demais. Se chegou na pele, é porque você está se sentindo muito exposto. A ameaça chegou num nível grande. O sofrimento de desproteção, de insegurança. Curiosamente, quando estoura na pele, qualquer doença, mas estamos falando da alergia, quando estoura na pele, quando se manifesta na pele, um dos sintomas, além de coceira, disso tudo que eu falei, de feridas e tal, é a vergonha. Olha que importante, vergonha, a pessoa fica envergonhada. Ela se sente embaraçada com aquilo que está aparecendo, que está exposto, que está todo mundo vendo. Então ela começa a se cobrir, se proteger da exposição, do olhar do outro, a exposição frente ao olhar do outro. Normalmente, pessoas com doenças de pele ficam não me toques. Até o algodão, que é fluffy, né, na pele, a pessoa não aguenta, parece uma lixa, um tijolo raspando a pele, até o algodão. Né? Ou seja, tá doendo, o contato com o mundo externo tá doendo, não me toques, não dá para tocar. Qualquer coisa que toca, um zíper, um botão, um pelo, o ar, uma poeirinha, não me toques. A pessoa reage defensivamente a isso, né?
Estamos falando de estresse, hein? Estresse. Tem um altíssimo nível de estresse. O que é o estresse? Ameaça. Sentimento de ameaça. Né? Tem algo forçando a barra está muito forçada. Né? Então, está doendo, alergia, é uma dor, é um sofrimento na minha relação com o mundo. Tá? No meu contato com o mundo. Estou me sentindo inseguro, não estou me segurando. Vale a pena também o meu vídeo Insegurança no meu canal no YouTube. O que é insegurança? É quando eu não me seguro. E por que eu não estou me segurando? Vejam lá que esse tema é bem importante. Bom, de novo, né? Olha, de novo, desculpe, é repetitivo, mas é isso, porque é a questão humana que eu acho que mais está na base aí de tudo. De novo, puxa, se eu estou me sentindo invadido demais, ameaçado demais, é porque eu estou sem fronteira, sem borda. A minha pele, que é a borda, que é a fronteira com o mundo, está falhando nessa proteção. Né? Ou seja, eu estou ultrapassando um limite na minha relação com o mundo. De novo, os limites. Alergias pedem, pare de se exigir tanto. Pare de exigir tanto da vida, pare de exigir tanto do outro. Para de se exigir tanto. Senão, vai ficar muito ameaçadora a vida e o encontro com o outro, com o mundo. Menos. Encare os limites, mais humildade. Puta, aqui eu não tô. Aqui tá demais. Então, antes de chegar no não me toques, puxa, peraí, eu tô aqui num limite, deixa eu respeitar o limite. Conhecer essa vulnerabilidade. De novo, é isso que traz a segurança, é eu conhecer aonde eu vou bem e aonde eu não vou, aonde eu sou forte e aonde eu sou precário, porque assim eu me sinto humilde, eu me sinto eu. Humilde vem do latim humus, a minha natureza. A minha natureza humana é de luz e sombra. Eu vou bem em um monte de coisa e sou precário em um monte de outras. Eu conhecendo onde eu vou bem e onde eu sou precário, eu me sinto mais eu. Eu vou para o mundo mais seguro, aí eu posso me segurar no mundo. Insegurança é quando eu não estou me segurando. Então, provavelmente, eu não estou sendo eu. Né? Veja de novo, né? Desculpe aí, de novo, a questão da insegurança. Agora vamos para aquela pegadinha lá, aquela pegadinha de, pô, Patrícia, mas que história é essa de eu achar que o meu mundo interno pode estar ameaçando o mundo externo? Ah, sabe como? Quando você quer dizer coisas que você está pensando e está sentindo e que você sente que isso pode destruir o outro, estragar a relação, que você vai perder o controle do afeto do outro, que você vai emerdar tudo. Puta, vai estragar tudo. Então o que você faz? Você retém, você deixa dentro de você esse veneno. E por que é um veneno? Porque você mesma está dizendo que você pode destruir lá fora. Ou seja, o que você vai dizer, o que você está sentindo, sobre o que você está sentindo e pensando, é venenoso. Então você fica com esse veneno dentro de você. E aí, o que a pele faz? Como proteção desta ameaça interna, ela estoura. Né? Então, solta, fala. Fala o que você está pensando e sentindo. Ai, Patrícia, mas puxa, e se estragar tudo? Sabe o que você faz? Cria algumas estratégias do tipo, avisa antes. Avisa antes. Abra o jogo. Gente, fulano, eu tô com medo de estragar tudo. Eu tô com medo de ferrar com a nossa relação. Eu tô com medo que você me abandone, que você não me queira mais. Eu tô com medo disso, mas eu preciso falar. Eu preciso poder ser eu com você. Eu preciso poder falar do que eu tô sentindo. E diga. E se estragar, depois de feito o estrago, peça desculpas. Peça desculpas. Olha, desculpa a forma, como eu falei. Fica valendo aí o conteúdo. Desculpa a forma, eu tive dificuldade de falar de outra forma. Peça desculpas. Né? Seja você.
O importante é que você seja você. É isso que a pele alérgica e adoecida está pedindo. Seja você, dentro dos seus limites. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário, alguma pergunta. Ah, meu irmão querido, Fernando, obrigada. Bom, alergias, vamos lá, tá vendo? Alergias, né? Bom, quais são outras doenças da pele? Vamos falar de outras doenças da pele, super importantes, né? Então me pediram, por exemplo, rosácea. O que é a rosácea? Como o próprio nome diz, a bochecha, o nariz aqui tem vários vasinhos de sangue, né? Vários vasinhos que se inflamam, incham e estouram. Muitas vezes estouram. Então a pessoa ela fica com uma vermelhidão, com placas no rosto. Pode ser também aqui no pescoço, no colo, né? Mas muito é no rosto e no nariz. O nariz fica inchadão, vermelhão, né? Até falam, nariz de palhaço, isso é rosácea. Então, é uma doença inflamatória, tá? Esses vasinhos que se inflamam, né? E às vezes estouram feridas, tá? Erupções, estouram essas. Vou falar de melasma, vou falar já de melasma. Então, estoura essas feridas na pele, né? Tem vários tipos de rosácea, tá? Eu vou falar no geral. Além daquela história toda que eu trouxe, né? Da genética, alimentação, a pessoa com rosácea, ela precisa comer mais leve, não pode beber bebidas fortes, se alimentar com comidas fortes. Então, tem algo aí, olha só, que a pessoa precisa pegar mais leve. Precisa pegar mais leve. O tratamento diz, pega mais leve, você está reagindo a tudo que é pesado. Tem algo em você pegando fogo, tem algo em você inflamando, pegando fogo. Estresse. Né? O que está pegando fogo? O que está fazendo a pessoa pegar fogo? Estresse. Agora, gente, vamos olhar para o estresse. O estresse, ele faz parte da vida. A vida é tensão o tempo todo. Né? A gente tem que acordar e torcer para que acorde, né? E que acorde inteiro e bem. Olha a ameaça, olha a tensão. Aí a gente atravessa a rua, atravessar a rua, né? A gente tem que ganhar dinheiro, sobreviver, dar conta da vida. É muita ameaça. Se relacionar com o outro, né? É muita ameaça. É tensão o tempo todo. Então faz parte da vida o estresse. O problema é a escala do estresse. O estresse não é o problema. O problema é a escala do estresse. O Einstein dizia, o problema nunca é o problema, é como eu lido com o problema. Então o problema não é o estresse, é como eu lido com o estresse. Qual que é o tamanho que eu dou para tudo isso que já é estressante? Essa é a questão, né? Então, pessoas com rosácea têm que temperar a sua relação com o estresse, com as tensões da vida. Tempero, de novo, o limite. Limite. Puxa, tá demais, eu não tô dando conta. Quando você vai ver pessoas com rosácea, são pessoas que estão querendo ser tudo, dar conta de tudo, fazer tudo. Impossível, é desumano. Então, de novo, a rosácea aponta para uma desumanização, para um desrespeito em relação aos limites. Puxa, Patrícia, e essa história que você não para de falar de limite? Deixa eu dar uma diquinha, que é uma imagem, na verdade é um binômio, né? São duas coisas, dois conceitos, duas ideias que eu uso para falar de limite. O ideal e o real. Então, existe o ideal pode tudo, né? No ideal a gente pode tudo, tudo é absoluto, né? Tudo é perfeito. A milhas de distância existe o real. O real é limite. Normalmente, onde é que a gente vive? Nesse hiato, nesse gap, numa insatisfação constante, querendo sempre ser ideal, como a gente não consegue, porque a gente é real, a gente é humano, a gente não consegue se realizar na vida. Se realizar é ser real, dentro das limitações que eu tenho. Né? Então, tem que aprender a lidar com isso.
né? Sonhar é legal, planejar coisas é legal, mas tem que vir para o real. Como é que eu posso agora, nesse momento, com o que eu tenho, como é que eu posso viver para chegar lá no ideal? Né? Então, essa ideia também pode ajudar muito aí dessa idealização constante, né? A pessoa que está sempre devendo para si mesma, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter sido melhor, nunca se deixa em paz, vive uma insatisfação crônica, né? Então, isso é típico de quem tem rosácea, tá? Urticária, eu tô correndo aqui que eu tô preocupada com o tempo, tá? Bom, é que são tantas as doenças de pele, né? Urticária é uma irritação da pele. São placas vermelhas que às vezes podem inchar ou não, com ou sem coceira, né? Às vezes a urticária não tem coceira. Às vezes a urticária, ela é um episódio. A gente tem um episódio isolado de urticária porque comemos algo forte ou nos expusemos muito ao sol ou ao frio ou a exercícios, excessos disso. Às vezes o contato com uma planta, às vezes o contato com pelo de animal são episódios de urticária. Às vezes a urticária, ela sinaliza, ela vem associada a alguma outra disfunção no corpo. Ou seja, ela é um sinal de alerta. Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, ó. O corpo tá, a pele, que é a nossa capa protetora, tá indicando, tem algo que não tá rolando legal aqui. Então é sempre importante na urticária investigar se ela não tá sinalizando para algo ali que a gente não está vendo que está afetando algum órgão, né? Bom, urticária é uma hipersensibilidade a contatos. Tá? Tanto que a pessoa com urticária, ela não me toques, de novo, né? É o não me toques. Então, tem algo muito over, tem algo ameaçador, tem algo que está ultrapassando os limites dela, tem algo que está doendo demais no contato com o mundo externo, com o outro. Então vá para o limite, pare de se exigir tanto, pare de exigir tanto do outro, porque senão tua vida vira um inferno. E urticária, só quem teve sabe, assim como quem tem alergia, é um inferno, é um inferno. Qualquer coisa já sobe uma placa. É um inferno, fica vermelho, é um inferno, né? Outra doença de pele, essa é bem mais complexa, tá? Eu vou falar de duas bem mais complexas, a psoríase e o vitiligo, né? A psoríase e o vitiligo, né? A psoríase, o que é a psoríase? A psoríase é um acúmulo, né, de células da pele que vão se acumulando e começam a formar escamas na pele. A pele fica escamada e com manchas vermelhas. Por que é complexo a psoríase? Porque a psoríase é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? O meu sistema imunológico, que é o meu sistema de defesa, ele começa a me atacar. Ou seja, eu estou me atacando. Eu sou a minha pior ameaça. Eu sou o meu pior inimigo. Eu estou me atacando. A pessoa com psoríase está se fazendo muito mal. Está falando muito mal de si, para si mesma. Está se desrespeitando, está sendo desleal a si. Está se corrompendo para satisfazer as vozes do mundo, está se desconsiderando. A psoríase, como qualquer doença autoimune, é uma autoviolentação. Temos aí uma falta de amor próprio. E é curioso, porque eu já conheci várias pessoas com psoríase que são muito carentes. Muito carentes. São muito mendicantes, né? Imploram pelo amor, pelo cuidado, pela atenção do outro. Por quê? Porque elas demandam do outro o que elas não se dão. Por isso a carência.
Quando você fica demandando do outro aquilo que você não se dá. Porque quando a gente se dá o respeito, a consideração, é leal a si, se escuta, a gente demanda menos do outro. A gente só fica demandando muito do outro quando a gente não se dá, para compensar a falta disso comigo mesmo. Aí eu fico demandando do outro para compensar. Então, psoríase demanda autoestima, gostar de si. E eu vou falar mais disso agora com o vitiligo, tá? Eu vou falar um pouco mais dessa coisa da autoestima. O vitiligo é uma outra doença de pele, né? Que tem um fundo bem genético. É uma doença que dá uma zica ali, dá um problema, uma diminuição ou uma falta, né, de células que produzem a melanina, que é a responsável pela coloração da pele. Então tem uma zica que dá ali. E aí a pessoa começa a ficar manchada, começa a perder a coloração da própria pele. Quando você conversa com uma pessoa com vitiligo, é muito normal você escutar assim: que vergonha, eu tô com vergonha de mim, eu tô com vergonha de mim, eu tô ficando manchado, eu tenho que me cobrir agora. Aí a pessoa começa a se cobrir, ela deixa de sair, ela deixa de se expor, ela deixa de aparecer para o mundo. Aí tá a dor, aí tá o problema. Muitas vezes, gente, a gente passa por experiências muito difíceis na vida, por episódios na vida, né, que nos envergonham, que nos mancham. Então, reveses da vida, falência, fracassos de todo tipo, de toda ordem. A síndrome do impostor, quando se instala, que eu sempre acho que eu estou sendo impostor em alguma coisa, né? Quando se instala isso, é vergonha. Você sente vergonha de você por causa dessa humanidade, da sua humanidade. Você está tendo vergonha da sua humanidade, da sua chance absurda de falhar como humano. Todo mundo faz cocô fedido. Sempre falo isso. Ninguém faz cocô cheiroso. Eu bato uma aposta como não existe ninguém que faça cocô cheiroso. Nem bebê é aquela coisa fofa. Pelo contrário, cocô de bebê fede pra caramba. Então, a gente é muito humano. A gente caga feio na vida. Muitas vezes a gente caga feio na vida. A gente faz coisas que a gente fala: nossa, como é que eu pude fazer? E a pessoa que não se perdoa por isso, que é muito vaidosa, o que ela faz? Ela começa a se punir. E aí as manchas todas, a vergonha de si. Então, muita atenção com vitiligo. Muita atenção com vitiligo. O que é a vaidade, que eu falei antes da psoríase e da autoestima, né? O que é a vaidade? A vaidade, ela tem até uma formulazinha matemática. Eu tenho o quê? Para o outro me. Eu tenho que ser assim, me vestir assim, ter isso, não ter aquilo, para o outro me desejar, me amar, me querer, não me abandonar. Então, a pessoa vaidosa, o centro da estima dela está no outro, está fora dela. Por isso que a vaidade é o contrário da autoestima. A autoestima, o centro da estima sou eu. É eu me apoiar no meu melhor e no meu pior. Porque se eu não me apoiar no meu melhor e no meu pior, quem que vai fazer isso? Ninguém. Se nem eu faço, quem que vai querer fazer isso? E mesmo que o outro faça, eu não vou acreditar. Porque eu não faço. Então, não cola quando o outro faz. De me apoiar e falar: não, isso é bobagem, você errou, todo mundo erra. Né? Exatamente, Gabi Amaral. Temos que aceitar nossas vulnerabilidades. Não tem outra saída, gente. Desculpa, não tem outra saída. Né? Bom, pano branco, pitiríase, né, que é aquela micose de praia, sabe? Chama pano branco porque a pessoa fica toda manchada de branco, né? É uma defesa, né? Uma defesa da pele, é uma defesa da pele e que provoca vergonha, né? A pessoa começa a se cobrir porque ela está toda manchada, é um fungo. Ela se defende de um fungo que tem na pele.
De novo, muito estresse, por isso que normalmente pano branco, essas manchas brancas, elas acontecem em crianças, em jovens, que ficam muito expostos às vozes, ao julgamento do mundo. Então qualquer crítica, elas já se envergonham, já tem vergonha delas, e aí começa a pipocar todas as manchas, né? Por isso que tantos jovens também têm acnes, né? As acnes, as espinhas, as famosas espinhas, que são inflamações das glândulas sebáceas, né? Que produzem o óleo do nosso corpo. Os jovens, os adolescentes e adultos que não amadureceram estouram às vezes nas costas para disfarçar um pouco a vergonha, a insegurança, é um medo de se afirmar no mundo. E aí, se eu me afirmar e eu for eu, será que vão me aceitar? Aí estoura tudo, você fica cheio de espinha e aí você tem que se esconder do mundo. Olha aí a dor. Eu não quero aparecer, eu corro risco de aparecer no mundo, né? Os melasmas, eles são manchas escuras, aquelas manchas escuras que dão no rosto, aqui no braço, no pescoço, no colo, que atingem, sobretudo, na grande maioria, mulheres e mulheres grávidas, muitas vezes, né? Por quê? Por uma questão genética, exposição a excesso de sol, uma guerra hormonal tremenda que a mulher grávida vive, mas também muito estresse, muita cobrança. Cobrança do quê? A mulher grávida fica. Será que vai nascer perfeito, com todos os dedinhos, com tudo certinho? Será que eu vou conseguir bancar essa gravidez? Durante, depois, será que eu vou dar conta disso tudo? E eu vou ficar com o peito no joelho, e a bunda não sei o que, a barriga não sei o que, as estrias, puxa, será que meu marido vai me querer ou vai procurar outra? É tanta apreensão, é tanto sentimento de ameaça, e o hormônio da progesterona ali bombando, né? A progesterona, ela é um grande gatilho para o melasma, né? Então é uma guerra que a mulher grávida ou que qualquer um que tenha melasma vive dentro de si, de muito estresse, de muita cobrança, né? Então eu elenquei aí essas doenças, tá, de pele. Agora a gente tem um problema, né? A gente tem um problema que, na verdade, tem solução para esse problema, que é eu calculei mal o tempo, né? Eu calculei mal esse tempo, a rinite, ai, quem me pediu? A rinite, vou ficar devendo a rinite, né? Já vai cair aqui a live, né? Depois de uma hora cai, né? Que eu soube. Então, Fran, você ri, né? Então, a rinite, que é uma doença que eu conheço muito, porque eu já tive, né? E me curei, e na medicina tradicional não se cura, mas eu fui por uma outra medicina e consegui me curar. Ela é muito rica também, muito importante, então eu quero falar dela com mais calma, né? Agora realmente não vai dar. Eu, na semana que vem, estou me disponibilizando para uma nova live, inclusive porque tenho outros pedidos. Então, por exemplo, rinite é um pedido aí importante que apareceu algumas vezes. Intestino preso, ou esse dá pano para manga. Intestino preso, endometriose, dor na lombar, leucemia, tá? Puxa, a Fabi, que é a high-tech da família, minha cunhada, tá dizendo que agora é 4 horas de live. Eu vou continuar, tá? Então eu vou continuar, desculpa aí, para quem queria ficar só 1 hora, se programou, eu vou continuar, quem não puder ficar, depois assiste o vídeo na íntegra lá no IGVT. Tudo bem, né, Fabi? Dá para subir o vídeo no IGVT, né? Só me esclarece isso, se dá para subir o vídeo de mais de 1 hora ali. Eu vou usar mais uns 10, 15 minutos, tá, gente? Mas é um tema importante, acho legal, então eu já matar esse aí.
Bom, dá sim. Fabi respondeu que dá sim. Então vamos em frente. Rinite, né? A rinite é uma doença respiratória. Respiratória. O que é a respiração? A respiração, olha que incrível que é a respiração. Eu inspiro, o mundo externo entra. Ele entra, eu elaboro, distribuo o que serve para o meu organismo, e aí elaboro tudo isso e aí eu expiro. O meu mundo interno sai para fora. Isso é a respiração. Tem uma troca do interno com o externo. Isso é a respiração. Na crise de rinite, o que é que acontece na crise de rinite? A pessoa com rinite, ela sofre de um entupimento na entrada do ar e ou na saída do ar. Tem um problema aí na troca com o mundo, seja do mundo entrando, seja do mundo externo entrando, seja do mundo interno saindo para fora, sendo exposto. Dá uma zica aí, tem um problema aí. Eu tive rinite e eu vou falar da minha rinite porque ela é rica de aprendizados. A medicina tradicional alopática, ela não cura, ela trata, mas ela não cura. E ela trata como? Com antialérgicos, aparece a crise de rinite, por poeira, clima, mudança de clima, contato com pelo de cachorro, alguma coisa aí no ambiente externo que dispara a crise de rinite. Bom, então a medicina alopática ela dá um antialérgico e aqueles negocinhos, aqueles veneninhos que você fica aplicando no nariz para destampar. É um veneno que é um bálsamo veneno, tá? Ah, é um tesão aquilo, porque quando você põe é um alívio imediato, mas é um veneno, é um baita veneno, tá? Então, para a medicina tradicional não tem cura, o que eu fiz? Eu sempre me trato com a medicina tradicional, sempre, tenho o maior respeito, sempre. Sempre me trato com a medicina tradicional, mas eu faço o meu ziriguidum na paralela. E um ziriguidum que eu gosto muito é a antroposofia. A antroposofia é a prima da homeopatia. A homeopatia eu não me dou muito bem, eu não entendo por que até hoje, mas a antroposofia me cai muito bem, eu vou muito bem. Então, durante 8 meses eu fiz um bom tratamento com um médico da antroposofia e me curei. Nunca mais eu tive rinite. Nunca mais. O que eu aprendi? Porque a antroposofia ela faz uma conscientização sobre o que você está fazendo com você. Isso é que é bacana, né? Que é uma limitação normalmente da medicina alopática. Bom, qual foi a conscientização? Mas antes deixa eu falar dos meus sintomas, tá? Aquela dica de dialogar com os sintomas. Eu tinha que dormir sentada. Eu não conseguia deitar. Se eu deitasse, parecia que eu ia morrer, porque eu não conseguia respirar. Eu dormia sentada. Eu tinha que ir para pronto-socorro fazer inalação. Era terrível. Rinite é um negócio terrível. Não só para quem sente, para quem está do lado. Não sei se vocês já tiveram perto de alguém com rinite, é irritante, porque a pessoa fica assim, e espirra, e fica, e o nariz não é que ele escorre, mas a pessoa ela fica num estado de agonia, que você fica do lado, você fica em estado de agonia junto com a pessoa. Né? Aonde estava o problema? Ah, e aí, o que eu sentia também? Um baita cansaço. Porque a força que eu fazia para respirar, o ar, ele entrava com tudo. Eu tinha uma inspiração longa, o ar entrava com tudo, mas ele não saía. Eu não conseguia eliminar o ar, eu não conseguia expirar. Às vezes, a pessoa com a rinite, como eu já falei, às vezes é o contrário. O ar não entra, ele só sai. Né? Quando a gente não respira direito, a gente fica exausto, muito cansado. Né? Você faz força para respirar. Então, era isso que eu sentia. Agonia, dificuldade de respirar e um cansaço absurdo. O que estava acontecendo comigo na época? Foi uma fase que eu comecei a fazer atendimentos
de cura, trabalhos de cura por meio da minha sensibilidade. E aí, o que eu falava para mim? Olha a beleza do que eu falava, olha como eu me tratava. Eu falava assim, não, você não vai fazer isso, né? Você não pode fazer isso, porque assim, quem é você para fazer isso? Você é toda imperfeita, você faz um monte de cagada, você tem um monte de problema. Como é que você vai poder ajudar os outros nos problemas deles? Como é que você vai atender um alcoólatra se você não é alcoólatra? Como é que você vai atender alguém depressivo se você não é depressiva? Como é que você vai atender uma mãe se você não é mãe? Então você não tem nenhuma condição. Você não tem condição alguma de tratar de ninguém. Era isso que eu dizia para mim. E aí, olha só, o presente que a antroposofia me deu. Rinite tem a ver com rins. Não pelo nome, porque rinite vem de rino, que é nariz. Tá? É uma doença respiratória, então é rino. Mas para a antroposofia, os órgãos todos estão conectados, né? Estão interligados. Então, a rinite, o sistema todo respiratório nosso, pulmão, tudo, alvéolos, tudo, nariz, tudo, está ligado aos rins. Os rins, como eu falei na semana passada, os rins são filtros, são os maiores filtros que a gente tem no organismo, né? Os rins filtram todas as nossas impurezas. O que eu fazia comigo? Eu ficava dizendo para mim, você é impura, você não é digna, você não pode, você não presta para fazer esse serviço, esse trabalho. Quem é você para fazer isso? Ou seja, o que eu estava dizendo para os meus rins? Filtra aí que essa é escangalhada. Essa daí é escangalhada, não serve para nada, é imprestável. Filtra aí, rim, dá conta, porque então eu adoeci dos rins. Tem gente que adoece dos rins com pedras, com vários tipos de doenças renais. Eu adoeci de rinite. Por quê? Porque eu permitia que o mundo me invadisse com todas as questões. Então, os problemas das pessoas, as necessidades das pessoas. Então, eu inspirava muito bem todos os problemas de todo mundo, mas eu não podia ser eu. O meu mundo interno não podia ir para fora. Não saía um milímetro de ar de mim. Eu não podia ser eu com o outro. O outro podia vir e despejar tudo. Eu não podia ser eu com o outro. Olha que sacanagem que eu fiz comigo. E é a sacanagem que normalmente a pessoa com rinite faz. É interessante em crises de rinite você observar tempos antes o que é que você ficou fazendo com você. O que é que você foi dizendo para você. Que nível de críticas você fez com você. Criticando você, pessoas com rinite são super críticas, críticas consigo mesmo, críticas com os outros, se desumanizam, desumanizam os outros, exigem perfeição também dos outros, né? Então é uma dureza. A rinite fala de uma dureza consigo mesmo e com o outro. Ana Paula, você está pedindo da sinusite? A sinusite é prima siamesa, tá? A diferença é que inflamam os sinos da face, por isso que dá muita dor de cabeça, toda essa região fica inflamada, né? É a pessoa que se irrita muito, se inflama muito, pega fogo no contato com o outro. E às vezes tem cara de boazinha, tá tudo de boa, sempre dizendo amém, sempre aceitando, sempre tudo, ou não, ou o contrário, são esquentadas da breca, assim, tudo leva à enésima potência, são super explosivos, mas normalmente o perfil maior é de gente que se enruste, não se permite ser quem é na relação com o outro, para sempre ser bacana com o outro. E aí o que faz? Inflama por dentro, pega fogo dentro, faz uma guerra interna para não viver o conflito externo. Olha que solução incrível, né? Uma solução perigosa essa, uma estratégia bem perigosa. Gente, então é isso, tá? Que eu me atrasei aqui para falar aí, que bom que foi pouco tempo. Vamos ver se tem mais alguma. Sim, a cabeça da gente é surreal, Gabi. Vamos ver.
tem dor no ciático, eu vou anotar aqui, Paty Rebelo, a questão da dor no ciático, tá? Falarei sobre ela, é importante quando eu for falar de lombar, tá? É bem interessante. Gente, alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa dentro disso que eu falei, tá? Para eu não atropelar a listinha aí dos, respeitar um pouco a ordem dos pedidos, de pessoas que estão esperando aí, tem gente me mandando mensagem, ai, quando que você vai falar? Então eu também não quero desrespeitar isso, mas dentro disso que eu falei, alguém quer falar? Foi de grande aprendizado. Que bom, Pati, que bom, fico muito feliz. Fran, querida, parceirona também, Talita. Gente, muito obrigada. Quem quiser estar comigo na semana que vem, esteja comigo. Compartilhem a live que eu vou subir agora no IGTV na íntegra. É só ir lá no meu perfil, no meu feed vai estar lá o IGVT. Eu vou dar uma organizada ali nos destaques. Tá? Aprendi um pouco, vou fazer isso para organizar. Entrem lá no meu YouTube, no meu canal. Obrigada, Fê, obrigada. Entrem no canal do YouTube, se inscrevam lá no meu canal. Vou estar lançando vídeos aí bem bacanas nas próximas semanas. Muito obrigada. Ei, Fabi, obrigada. Obrigada. Obrigada pela dica, cara. Muito obrigada pela dica. É, Gabi, é isso que eu quero, né? Poder ser eu, né, Gabi? Então é bom que você se sente em casa, porque é assim que eu me sinto. Quando eu posso ser eu, a gente se sente em casa, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito obrigada todo mundo aí pelo carinho, viu? Pela parceria, pela companhia. E vamos lá, vamos compartilhar que esse conhecimento é bom aí. Quanto mais gente for exercitando, mais saúde aí a gente pode ter, né? No planeta, na vida, no mundo, tá bom? Muito obrigada, um beijo para todo mundo. Beijo grande aí para todo mundo. Tchau, Márcia de novo aí virou parceira. Muito obrigada, Márcia. Aninha, lá do Canadá, olha só. Aninha, obrigada, gente. Pri, querida filhota, obrigada, meu anjo, obrigada. Tchau, gente, um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.